Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E com ela, filha de Deus, Maria de Fátima Miranda. Herdeira da luz, Herdeira só não me iluminei ainda. Graças a Deus. E nós estamos estudando o Livro dos Médiuns no seu capítulo 6, no item 109, para não gerar controvérsias, não é, Paulo Renato? Porque aqui na minha versão digital, o item 109, ele mostra que está dentro dos espíritos glóbulos. Mas no livro da Miranda e do Paulo Renato não aparece o tópico escrito espíritos glóbulos, né? Mas fiquem tranquilos, esse tópico ele é estudado por Kardec aqui no item 108, que nós já estudamos, e agora nós vamos começar o item 109 de O Livro dos Médiuns. Vamos nós. Allan Kardec diz o seguinte: como se vê, o perispírito é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave que explicou uma porção de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por novo caminho, ao lhe tirar todas as características de maravilhosa. Foram os próprios espíritos e eles mesmos nos indicaram o caminho, que explicaram a ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos também a explicação de muitos outros fenômenos que examinaremos antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Quanto mais nos inteiramos de suas causas fundamentais, tanto melhor as compreenderemos. Bem compreendido aquele princípio, facilmente o aplicaremos aos diversos fatos que se apresentam à observação. E aí termina o item 109. Então Kardec enfatiza a importância do conhecimento do perispírito, né, do corpo espiritual, como princípio de todas as manifestações. E podemos hoje em dia ir até mais longe, né? A nossa ciência, quando descobrir o perispírito, ela vai encontrar uma chave para uma série de enigmas, né, de doenças autoimunes, o próprio câncer, que hoje a ciência ainda desconhece, Paulo Renato. Justamente. É interessante essa afirmação de Allan Kardec, né, dizendo que a descoberta do corpo espiritual, ou perispírito, como Kardec denominou, ela realmente foi a chave para a compreensão de uma série de fenômenos, né, e especialmente aqueles que dizem respeito à comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, porque até então esse entendimento era meio nebuloso, porque não se conseguia compreender como é que a alma poderia se comunicar, atuar na matéria, com o mundo físico, se ela teoricamente não era material, não tinha essa possibilidade material. Mas é como você também fala, né, na questão das doenças. Eu lembro o próprio Chico Xavier, em dada entrevista dele, acho que foi inclusive no Pinga Fogo, ele faz essa referência, dizendo que o estudo do perispírito poderia dar aos homens de ciência, poderia dar luz para a compreensão de diversas doenças que são hoje enigmas dessa área de saúde, né? Então, realmente, a matriz do corpo físico é o corpo espiritual. E nele devemos, se não agora, ao menos no futuro, devemos concentrar nossa atenção para visando os cuidados com o próprio corpo físico. E aí, Miranda? O perispírito que os antigos já conheciam e estudavam, não é? Mas não era um conhecimento que eles compartilhavam com o povão. Então vem o Consolador, já com base na lei
divina e na lei de amor que Jesus traz, e é ele a chave para a compreensão, né, de tudo. No caso da doutrina espírita, associado à reencarnação, aí fica tudo mais claro para a gente. Inclusive, a chegada de Jesus entre nós, não é? O perispírito e a mediunidade explicam. Sai tudo do maravilhoso, do sobrenatural, uma compreensão mais lógica. Tem até aquela questão, né, que Paulo levanta lá na carta aos Coríntios: quando se morre, com que corpo se há de nascer? Né, uma vez que o corpo de carne ficou na terra, como é que o espírito, a alma, poderia aparecer no mundo espiritual se ela, teoricamente, não teria o corpo? Não teria corpo nenhum. E Paulo conclui lá dizendo que há corpos terrestres e há corpos celestes. Quer dizer que existe um corpo no qual nos movimentamos hoje na Terra, mas existe aquele que estava conosco, digamos assim, antes de retomarmos a experiência física, que é o corpo espiritual ou perispírito. Isso também, na época, foi muito importante a questão do sobrenatural, né, do maravilhoso, porque não se entendia como é que os fenômenos se processavam. Então, seja uma mesa que se move, seja qualquer objeto, os homens da época, eles não entendiam como aquilo poderia se processar, então era tido a conta do sobrenatural. Algo que estaria totalmente fora das explicações naturais da ciência. E aí os espíritos, quando trazem a questão do perispírito, né, do corpo espiritual que todos nós temos, ele é a base de todos os fenômenos. Então, a partir daí, como Kardec deixa claro aqui, essa questão do sobrenatural, ela foi completamente descartada, né? Os fenômenos, por mais insólitos que possam parecer, e os fenômenos físicos realmente chamam a atenção, eles impressionam. Ninguém aqui vai dizer que ver um objeto se mover sem ninguém tocar é algo que não chame a atenção, né? É uma coisa realmente espantosa. Mas tem uma explicação dentro de uma lei natural. E isso é que era importante, e Kardec deixa claro, né? O perispírito, esse corpo espiritual que nós temos e que os espíritos também têm, ele é a base de todas as manifestações, sejam elas físicas ou inteligentes também. E eu estava procurando aqui, quando o Paulo de Tarso fala sobre o corpo espiritual, né? Ele já tinha essa ideia, está lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 44 a 58. Quando ele fala que se há corpo natural, também há corpo espiritual. Então o Paulo de Tarso já tinha esse conhecimento. Porque as experiências dele mostravam isso, né? Porque Jesus apareceu para ele lá no caminho de Dando, no deserto. E ele depois teve visões do Estevão, que foi na verdade seu mártir, né? O seu grande perseguido, e depois de Abigail, então sua noiva. Então ele sabia dessa realidade espiritual, sabia que aqueles que apareceram para ele depois de mortos tinham um corpo que os identificava. Exatamente, né? como ele os conheceu. Não era uma fumacinha. Então o Paulo tinha essa absoluta certeza da sobrevivência da alma e da sobrevivência, digamos, dessa individualidade, dessa personalidade que é o corpo físico, o corpo espiritual. Então, por isso que ele afirma, tem corpos, ele podia não entender muito bem como se dava. Em detalhes. Mas ele sabia que existiam corpos terrestres e corpos celestes. Eu imagino Paulo desdobrado. Quando a gente começa a ler as mensagens, as epístolas, as cartas de Paulo, e refletindo o que a doutrina espírita nos oferece, eu fico imaginando, meu Deus, esse camarada, quando acordou e desdobrava. É por isso que ele falava com tanta segurança. E, de repente, não era nem permitido a ele desdobrar muito, porque não era a época, mas ele deixou a matriz de tudo que a doutrina espírita vem falar. Justamente pela grandeza espiritual de Paulo, por certo, ele tinha reuniões, como todos nós temos, que estamos na tarefa do bem, tinha reuniões com os instrutores responsáveis pela tarefa dele. E ele mesmo dizia que, inicialmente, quando ele desejava pregar em Roma o Evangelho,
Estevão e Abigail falaram para ele que ele pregaria assim em Roma. Quer dizer, ele durante o sono, mostra isso muito bem no livro Paulo Estevão, ele se reunia com essas grandes entidades. Então, claro que quando voltava, a informação ficava no campo do esquecimento para o corpo físico, de consciência, de relação, mas o espírito era perfeitamente lúcido. Mas abria um canal intuitivo para a abordagem. Ele fala sobre isso, né, desses contatos que ele fazia, quando ele diz assim: Paulo escreveu que foi arrebatado ao terceiro céu, né, tá, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Então ele tinha plena consciência de que deixava o corpo físico. Em corpo espiritual ele chegava até essas esferas espirituais, no caso ele aí designou como terceiro céu. E nessa epístola ele diz: conheço um homem, no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que foi arrebatado até o terceiro céu, e lá foi-lhe dado ouvir coisas indizíveis aos homens. Viu? Então é interessante. E Kardec, no próprio Livro dos Espíritos, nas questões 93 a 95, ele fala sobre o corpo espiritual. Ele pergunta: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Aí é a resposta: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Aí Kardec coloca uma nota: envolvendo o germe de um fruto há o perisperma, do mesmo modo uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então nós verificamos aqui que o nome perispírito foi dado por Allan Kardec e que os espíritos depois assimilaram nas respostas que ele vieram dando, né? Foram dando a Allan Kardec. E Kardec ainda perguntou de onde o espírito tira as substâncias, os elementos para formar o perispírito, esse corpo espiritual, e os espíritos responderam: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos, passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. E ele ainda fala na A: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Aí é interessante, tem a lá 95, não sei se cabe a leitura. A 95 fala: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Faz a leitura de novo, Paulo Renato, porque a gente teve uma queda de luz. Vamos ver se agora a questão 95, questão 95 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. É isso aí. Então vamos retomar aqui o Livro dos Médiuns, agora no item 110. Kardec continua: longe estamos de considerar a teoria que apresentamos como absoluta e como a última palavra da doutrina. Eu gosto muito dessa maneira que Kardec tem de falar, né, que é uma maneira evidentemente científica, né, verdadeiramente científica, porque a ciência verdadeira, ela não diz que deu a última palavra. Ela não limita. Porque o conhecimento, ele é progressivo, né? O que hoje a ciência conhece, amanhã provavelmente ela terá mais conhecimento, e o conhecimento de hoje poderá ser acrescentado novos conhecimentos. Não quer dizer que vai invalidar o conhecimento atual, vai acrescentar novos conhecimentos. É como se diz, né? A mentira de hoje pode ser a verdade de amanhã. Ou a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã, porque os homens progridem e a sua capacidade de análise e de observação e síntese também se desenvolve. À medida que isso acontece, o espírito vê melhor a vida e, por consequência,
no seu campo de aprendizado, ele compreende melhor a vida. Então, quanto mais evolui o espírito, mais ele percebe o mundo em torno dele e faz as perguntas corretas, porque às vezes a resposta parece ser inadequada ou parece ser falsa, mas a resposta está de acordo com a pergunta que foi feita. Os próprios espíritos falaram isso a Allan Kardec. Às vezes Kardec perguntava aos benfeitores: como é que os espíritos responderam tal coisa num canto, né, num lugar, determinado médio, e responderam sobre a mesma questão de uma forma diferente em outro lugar, em outro ambiente? Aí os espíritos disseram para Allan Kardec que isso tinha a ver com o meio onde a pergunta foi gerada, com o meio cultural. Então os espíritos superiores não mentem, mas adequam a verdade à capacidade e necessidade que aquela alma que lançou a pergunta tem. Então a vida é sempre adaptada, ela se ajusta ao nosso progresso. Não cabe os espíritos superiores descerem à Terra. Essas verdades não vão descer à Terra. Na verdade, nós vamos, em termos de humanidade, ao encontro dessas verdades, né? À medida que fazemos a nossa evolução segura, a nossa evolução espiritual com segurança. E vamos compreendendo melhor as leis ou os fenômenos que regem a vida em todo o universo. E aí, Miranda? Na realidade, se não fosse assim, a evolução não cumpriria, não é? Porque ia ter um patamar de estacionamento. Nós sabemos, sim, que a nível moral é um ponto que nós conquistamos. Daí para lá é mais a intelectualidade, porque a gente fica observando o seguinte: existe aquela hierarquia, não é? Na escala espírita que Kardec organizou para nos auxiliar a raciocinar, arrumar as prateleiras das ideias. Nós ficamos observando que os espíritos puros, eles têm superioridade intelectual em relação aos espíritos das outras ordens e moral absoluta, porque a moral é um patamar, é o momento em que Jesus diz: eu desejo que sejais um comigo assim como eu sou um com o Pai. Então o patamar de moral vai ser o alicerce para outro nível de compreensão e conhecimento. Isso. E tem uma questão colocada no livro Roteiro, e eu acho que se chama Observações ou Esclarecimentos, uma coisa assim. Uma mensagem lá muito interessante que os espíritos colocam lá, dizendo que a inteligência humana permanece vigiada pelas forças superiores. Isto é, só avançaremos no campo em que devemos avançar. Ele diz mais lá que o homem de ciência do mundo, o homem intelectual ou intelectualizado, ele poderá alterar, intervir e alterar tudo aquilo que vê, mas ele não pode ultrapassar os limites que a providência divina determinou, porque o conhecimento das leis que regem o universo, elas estão junto ou no meio dos espíritos puros, e que há uma distância muito grande entre nós e os espíritos puros. Então eles dizem lá que realmente esses fenômenos maiores, eles permanecem resguardados, esperando a evolução humana. Só você tinha citado, né? Eu não sei se você chegou a falar a pergunta, por que os espíritos dão respostas diferentes, né, a mesmas questões. É a 1014, né? Se alguém quiser dar uma lida, os espíritos falam realmente, depende de quem interroga, como o Paulo Renato explicou, eles vão responder, e assim tem que ser, né? Eles vão falando lá sobre céu, inferno, a partir da 1012. Assim tem que ser, porque eles não podem dar a mesma resposta, porque o entendimento vai ser diferente. Como um professor, ele sabe adequar a resposta dele à turma que ele está dando aula. Se é uma turma de universidade, ele pode aprofundar. Se é uma turma de ensino médio, ele já vai ter que responder de uma maneira diferente. E Paulo de Tarso, na sabedoria dele, também falou isso. Disse à comunidade a quem ele escrevia que ele não os tinha criado com manjar, mas com leite, porque eles não podiam compreender e até aquele momento da carta ainda não compreendiam, mostrando muito bem a necessidade de adaptação
do conhecimento superior à mente daquele que interroga, que pesquisa. E é interessante também considerar que a evolução é realmente individual, porque a alma individualmente é que pergunta, que questiona, e essas respostas vão ser dadas a quem perguntou, né? Ela não é simplesmente distribuída para toda uma sociedade, para toda a população do mundo, porque há diversidade de dons, há diversidade de carisma, há diversidade de entendimentos. Então, na medida que o Espírito pergunta, ele apresenta ao professor, né, valores que merecem ser considerados e incentivados, como numa turma mesmo de sala de aula. Sempre tem alguém que se destaca, e o professor descobre os destaques pela pergunta que o aluno faz. E a ele, especialmente, dá respostas mais elaboradas, respostas que não daria ao restante da turma, que não perguntou porque não tinha interesse porque não compreendeu. Sócrates fazia avaliação. Alguém chegava com a pergunta, ele devolvia a pergunta de outra maneira para avaliar o nível de maturidade e possível compreensão, não é? Jesus, ele diz, quando Jesus fala para não dar pérolas aos porcos, não é que o porco esteja sendo desprezado por ele. Nem vai deixar de alimentar. É isso aí. É porque dentre os animais, os porcos se alimentam de matéria orgânica já mais deteriorada. Não é? Interessante. E ele mesmo diz, graça te dou, meu Pai, por não ter revelado tais coisas, né, aos doutores daqui. Mas sim, os mais simples, de coração, mas que tinha maturidade moral para refletir. Compreender. Tem um livro, né, que você citou, Os Carismas. Eu lembrei do livro Diversidade dos Carismas, do médium, do Hermínio Corrêa de Miranda, né, do autor. E é interessante porque é um termo que é pouco conhecido, né? Que significa, usado no cristianismo para indicar um dos diversos dons espirituais ou graças especiais concedidas pelo Espírito Santo àqueles desejosos de servir a Deus. É um livro muito bom, eu conheço. Muito bom. Então, é um termo pouco conhecido, mas dentro do cristianismo era um termo usado, né? Os carismas eram os diversos dons espirituais. É interessante essas leituras de conteúdo superior, porque com elas a gente compreende melhor a doutrina espírita. Embora as obras básicas de Allan Kardec sejam o nosso orientador intelectual, mas é importante que nós, na medida do possível, consultemos essas obras, digamos, periféricas, mas que na verdade são obras de coerência doutrinária. Acho que a expressão melhor é essa. É importante tomar consulta com essas obras de coerência doutrinária e verificar se realmente são obras de coerência doutrinária. Tem que conhecer a base. Nem todo espírito vem de Deus, como dizia João. Mas quando a gente estuda a obra de Kardec, né, a gente tem essa condição de ter o discernimento de ler e saber se aquilo que estamos lendo que é verdadeiramente condizente, coerente com aquilo que os espíritos superiores nos ensinaram e aquilo que não é. Como diria o próprio Paulo de Tarso, tão citado por nós, veja tudo e retém o que é bom. É interessante considerar aí também nessa frase que Paulo diz que, até uma interpretação de alguns espíritos, que Paulo, quando fala sobre ver tudo e reter o bem, ele não está falando que se deva experienciar qualquer coisa visivelmente prejudicial. Não devemos levar o pé da letra. Ele diz que examinar tudo. Tudo que é bom e retende aquilo que é melhor. Sim. É isso aí. Perfeito. Bem, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a sua atenção, e semana que vem daremos continuidade aí no item 110. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Jesus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui de volta para analisarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868, números pares. Os anos pares. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Astênio, paramos aonde? Nós estamos estudando um caso interessante, né? Na Revista Espírita de setembro de 1858, que Kardec intitulou Um Aviso de Além-Túmulo. Então ele narra aqui o episódio de um militar que estava viajando para a Itália, teve que, durante o caminho, dar uma parada uma pousada, né? Uma pousada, entre aspas, né? Porque foi a única que ele encontrou pelo caminho. Então, teve que se deitar num local bastante ruim, alimentação péssima, etc. Mas como militar, ele estava acostumado com essas coisas, Exatamente. Enfim. Só que quando ele começou a dormir... Foi surpreendido, né? Ele teve uma visão, né? De alguém dizendo para ele que havia também repousado ali e que o mataram, cortaram a garganta dele, etc. E disse onde estava o corpo dele. Ele estava misturado em estrumes. Isso, estava embaixo de estrumes, né, o corpo. E ele pedindo ajuda a esse viajante. Companheiro, aqui, né, que era militar também. Para levar ao conhecimento das autoridades, né? E estava contando com ele, porque disse que já estava morto há 3 semanas e que outros já tinham prometido a ele, então ele aparecia para outros também, né? Outros já tinham prometido a ele que faria isso, levaria para as autoridades, mas... Não fizeram, ficaram com medo. Ninguém ia. Chegar na autoridade e dizer, eu sonhei, sabe? É uma situação complicada, e né? Era muito difícil na época, né? Você dizer algo que você viu numa outra dimensão, tido um sonho, entre aspas... para poder ser ridicularizado. Bom, aí no ponto que nós vimos no nosso último encontro, o espírito dizia o seguinte: o dono da casa e sua mulher se trairão e tu o entregarás à justiça. A Deus conto com sua piedade, não esqueças a rogativa de um antigo companheiro de armas. O desencarnado também era ex-militar, né? Despertando, o senhor DS, era esse o viajante, né? Recordou-se do sonho. Apoiou a cabeça no cotovelo e pôs-se a meditar. Sua emoção era viva, dissipando-se diante das primeiras claridades do dia. Como Athalie, aqui não menciona quem era Athalie, né? Como Athalie disse, um sonho. Deverei me inquietar com um sonho? Ignorando o que se passava em seu coração e escutando apenas a voz da razão, afivelou a mala e continuou a viagem. Mesmo a gente hoje acorda, lembra de um determinado pesadelo, por exemplo, fala, ainda bem que foi só um pesadelo, né? Foi só um sonho, vou embora, não dá bola para isso não. Né? Bom, no final do dia, chegando à sua nova etapa, então viajou, caminhou na direção da Itália, né? No final do dia, chegando à sua nova etapa, parou para passar a noite no albergue. Mal, porém, havia fechado os olhos, o espectro apareceu-lhe segunda vez, triste e quase ameaçador, né? Disse o espectro então, né? Surpreendo-me e me aflijo, disse o fantasma, de ver um homem como tu perjurar e faltar a seu dever. Esperava mais de sua lealdade. Meu corpo está sem sepultura. Vivem em paz meus assassinos. Amigo, minha vingança encontra-se em tuas mãos. Em nome da honra, eu te intimo a que voltes atrás. Então agora já não era um simples pedido, ele né? quase obrigando. Né? O senhor DS passou o resto da noite em grande agitação. Rompido o dia,
Envergonhou-se de seu pavor, de seu medo, né? E continuou a viagem. Quer dizer, então, mais uma vez, é só um sonho. Poxa, mas já era a segunda noite já que ele via. Segundo aviso. Mas já devia estar levando mais a sério, porque o mesmo sonho 2 vezes já não é mais um simples sonho, né? Exatamente. Bom, ao cair da tarde, terceira parada e terceira aparição. Desta vez, o fantasma estava mais lívido e mais terrível. Um sorriso amargo percorria seus brancos lábios. Falou com voz rude. Creio que te julguei mal. Só lembrando, né, porque alguns podem não ter assistido o programa anterior, isso aqui está numa revista, né, que Kardec está transcrevendo, né, uma revista lá da França, né? Então, creio que te julguei mal. Teu coração, como o dos outros, parece insensível às súplicas dos infortunados. Venho invocar o teu auxílio pela última vez e fazer um apelo à tua generosidade. Retorna a X, que era lá aquele local, né? Isso, Retorna a X, vinga-me, ou ser para sempre maldito. Nossa Senhora! É como se fosse assim, então agora você... A maldição cai sobre você. Agora você que é o inimigo. Né? Bom, dessa vez o Sr. DS decidiu retomar o caminho de volta, depois dessa viagem cansativa, retorna, né? Dessa vez o Sr. DS decidiu retomar o caminho de volta até o albergue suspeito, onde havia passado a primeira de suas lúgubres noites. Dirigiu-se à residência do magistrado e pediu 2 gendarmes, 2 soldados, né? À sua e à vista dos 2 policiais, os assassinos empalideceram e confessaram o crime, como se força superior lhes houvesse arrancado essa confissão fatal, que certamente o morto nessa hora estava obrigando-os a confessarem, né? Sim. Bom, o processo foi instruído rapidamente, tendo eles sido condenados à morte. Quanto ao pobre oficial, cujo cadáver foi encontrado sob um monte de esterco, à direita, no fundo do pátio secundário, foi sepultado em Terra Santa, e os sacerdotes oraram pelo repouso de sua alma. Havendo cumprido sua missão, o Sr. DS apressou-se em deixar a região e correu para os Alpes sem olhar para trás. A primeira vez que repousou numa cama, o fantasma ergueu-se novamente ante seus olhos, não mais o fazendo com ferocidade e irritação, porém mais suave e benevolente, dizendo-lhe: Obrigado, irmão. Quero agradecer o serviço que prestaste. Mostrar-me-ei a ti uma vez ainda, uma só. 2 horas antes da tua morte, virei avisar-te. Adeus. Nossa, que coisa linda. Então, por isso que o autor, o escritor, né, lá na revista, dizia que era um fato maravilhoso, né? Maravilhoso nesse sentido, né? Entendeu? O Sr. DS tinha, então, cerca de 30 anos. Esse militar aqui era jovem, Era né? jovem. O Sr. DS tinha, então, cerca de 30 anos. Durante igual período, nenhuma visão veio perturbar a quietude de sua vida. Mas no dia 14 de agosto de 1800, aqui está 182, pontinho, não falou qual era o ano, tá? Sim. Então, véspera da festa de Napoleão, o Sr. DS, que permanecia fiel ao partido bonapartista, tinha reunido em grande jantar uma vintena de antigos soldados do Império. A festa fora muito alegre e o anfitrião, embora velho, o anfitrião lá da festa, tá? E não o anfitrião não aqui o soldado. Não era o soldado, não era o milico aqui, né? A festa fora muito alegre e o anfitrião, embora velho, estava bem conservado e com boa saúde. Encontravam-se no salão e tomavam café. O Sr. DS teve vontade de cheirar rapé e lembrou-se de que havia deixado a tabaqueira no quarto. Como tinha por hábito servir-se ele mesmo, deixou seus convivas por alguns instantes e subiu ao primeiro andar da casa, onde ficava o quarto. Não havia levado luz. Quando penetrou no longo corredor que dava acesso ao quarto, deteve-se subitamente e se viu forçado a apoiar-se na parede. Diante dele, na extremidade da galeria, deparou-se com quem?
com o fantasma. Um espectro. Né? Então, diante dele, na extremidade da galeria, deparou-se com o fantasma do homem assassinado, que, não pronunciando qualquer palavra, nem fazendo gesto algum, desapareceu logo depois. Era o aviso prometido, né, de que apareceria 2 horas antes da morte dele. Não muito bom. Por ter bom ânimo, após um instante de desfalecimento, o Sr. DS recobrou a coragem e o sangue frio, marchou para o quarto, apanhou a tabaqueira e desceu para o salão. Ao penetrar ali, não deixava transparecer qualquer sinal de emoção, misturando-se à conversação durante 1 hora e revelando todo o seu espírito e a mesma jovialidade habitual. À meia-noite, os convidados se retiraram. Sentou-se então, passando 3/4 de hora em recolhimento. Depois, havendo posto ordem em seus negócios, embora não sentisse nenhum mal-estar, ganhou seu quarto de dormir. Quando abriu a porta, um tiro o estendeu morto, exatamente 2 horas após a aparição do fantasma. A bala que lhe despedaçou o crânio destinava-se a seu criado. Quer dizer, queriam matar o criado e mataram ele, né? E aí foi assinado o artigo aqui, assinado por Henri Dodier, né, que é lá na revista, né, que Kardec transcreveu aqui. Era um francês também. Aí o Kardec faz o comentário a respeito desse texto que ele viu na revista. Tá? Assim, fazendo questão de cumprir a promessa que havia feito ao jornal de narrar alguma coisa que emocionasse os leitores, teria o autor deste artigo, na verdade é uma pergunta que Kardec está fazendo questão de cumprir a promessa que havia feito ao jornal, de narrar alguma coisa de emocionante que emocionasse os leitores. Teria o autor deste artigo aurido a história em sua fecunda imaginação, ou seria ela verdadeira? É o que não poderíamos garantir. Aliás, esse ponto não é o mais importante. Real ou fictício, o essencial é saber se o fato é possível. Pois bem, não hesitamos em dizer, sim, os avisos de além-túmulo são possíveis, e numerosos exemplos cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida, aí estão para os atestar. Então Kardec, com muita pesquisa, né, com muita experiência em fatos espíritas, diz é possível, ou são possíveis os avisos de além-túmulo. Se, pois, a anedota do Sr. Henri Dodier é apócrifa, muitas outras do mesmo gênero não são. Diremos mesmo que esta nada oferece de extraordinário. A aparição ocorreu em sonho, circunstância muito comum, quando é notório que podem produzir-se à vista durante o estado de vigília. Então, no caso específico, foi em sonho, mas poderia ter sido com o moço aqui acordado, né? O aviso no instante da morte nada tem de insólito, mas os fatos desse gênero são muito mais raros, porque a providência, com P maiúsculo, né, em sua sabedoria, nos oculta o momento fatal. Então é raríssimo que os espíritos nos informem a respeito do momento da nossa morte. É apenas raríssimo, não é impossível. Né? Eu mesmo conheço mais de um caso de pessoas que foram avisadas em sonho do dia da morte, né? E tudo se descreveu, inclusive narrando, no dia tal vai chegar um carro preto, não sei o que lá, essa coisa toda. Bom, e não é história, é conhecimento de pessoas mesmo, né? Não é senão excepcionalmente que ele nos pode ser revelado e por motivos que nos são desconhecidos. Eis outro exemplo mais recente, menos dramático. É verdade, mas cuja exatidão podemos garantir. Então agora Kardec traz um outro exemplo, que esse ele garante que é real, né? O senhor Whitbread, negociante e presidente do Tribunal de Comércio de Bolonha, faleceu em 12 de julho passado nas seguintes circunstâncias. Sua esposa, que havia perdido há 12 anos e cuja morte lhe causava constantes pesares, apareceu-lhe durante 2 noites consecutivas, nos primeiros dias de junho, dizendo-lhe: Deus apiedou-se de nossos sofrimentos e deseja que em breve estejamos reunidos. Então, a esposa
desencarnado há 12 anos, estava informando a ele que estava chegando o dia dele, né? Acrescentou ainda que o 12 de julho seguinte era o dia marcado para essa reunião e que, em consequência, devia preparar-se para ela. Né? Então, informou o dia da morte dele, né? Com antecedência. E Kardec, fato que ele conheceu. Realmente, desde esse momento, operou-se nele uma mudança notável. Definhava-se dia a dia, logo tomando o leito, e sem qualquer esforço e sem sofrimento algum, no dia marcado exalou o derradeiro suspiro nos braços de seus amigos. Tá certo? Em si mesmo, o fato é incontestável. Os céticos poderão apenas discutir a causa, que não deixarão de atribuir à imaginação. Então, os céticos diriam que isso aí foi imaginação do moço, né, que ele tinha, que a mulher dele teria falado com ele, etc. E daí, em razão dessa imaginação dele, ele acabou adoecendo e foi, né? Bom, sabe-se que semelhantes predições, feitas por ledores de Buena Dicha, né, leitores de sorte, né, foram seguidas de um desenlace fatal. Nesses casos, concebe-se que a imaginação, superexcitada pela ideia, possa fazer com que os órgãos experimentem uma alteração radical. Por mais de uma vez, o medo de morrer provocou a morte. Então a pessoa adoece e tal, né? Claro. Com medo de morrer. Já disseram que eu vou morrer, já estou adoecendo desde agora. Né? Exatamente. Aqui, entretanto, as circunstâncias não são as mesmas. Os que se aprofundaram nos fenômenos do espiritismo podem perfeitamente dar-se conta do fato. Quanto aos céticos, só tem um argumento. Qual é o argumento dos céticos? Não creio, logo isso não é possível. Né? Interrogados a respeito, os espíritos responderam: Deus escolheu esse homem, que era de todos conhecido, esse aqui que a mulher informou a morte, né? Deus escolheu esse homem, que era de todos conhecido, a fim de que o acontecimento se espalhasse e provocasse reflexão. Os incrédulos, aí fecha aspas, que fechou a resposta dos espíritos. Aí prossegue Kardec. Os incrédulos incessantemente pedem provas. Deus lhes oferece a cada momento, por intermédio dos fenômenos que surgem por toda parte. A eles, porém, aplicam-se estas palavras: têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não escutam. Né? Então, a gente verifica que, de fato, e a gente se aplica a muita gente, né? Como os espíritos não falam diretamente comigo, né? Como esses fenômenos não acontecem comigo, né? Então eu não acredito. São os céticos. Como se você não pudesse observar o que acontece em torno de você. Né? E quando acontece, eles também não acreditam. Sim, dá um jeito de arrumar uma desculpa, claro. Né? Aquele médium não é confiável, né? Ou então isso foi um simples sonho e vai por aí. Bom, então, sobre essa questão dos avisos de além-túmulo, né? Um aviso de além-túmulo, nós terminamos e vamos entrar num outro tema, ainda na revista de setembro de 1858, num outro tema bastante interessante: os gritos da noite de São Bartolomeu. Né? E essa matança de São Bartolomeu é bastante conhecida na história, né? Tem uma nota de rodapé, né, porque nem todos necessariamente conhecem a matança de São Bartolomeu. Na nota de rodapé, uma nota da editora dizendo o seguinte: matança de huguenotes, seguidores do protestantismo, realizada na noite de 24 de agosto de 1572, em Paris e em outras cidades francesas, por ordem de Carlos IX, influenciado por sua mãe Catarina de Médicis. Então a gente vê que é um fato histórico, né, plenamente conhecido, e que essa ocorrência espiritual relacionada, né, aliás, isso aqui é uma das ocorrências, né, a gente vê em doutrina histórico, espírita, né? Histórico. Isso. Né, digo assim, em termos espirituais, essa não é a única das ocorrências reveladas. Essa está aqui na revista espírita, mas a gente vê por outros médiuns ou outras informações vinculadas a essa matança de São Bartolomeu. Né? E na Inglaterra, né? Isso. Então, o Kardec diz o seguinte: de Sainte-Foy
Sainte-Foy era um escritor, tá? Em sua Histoire de l'Ordre de Saint-Esprit, né? Edição de 1778, cita a seguinte passagem retirada de uma coletânea escrita pelo Marquês Christophe Juvenal de Ursins, tenente-general do governo em Paris, lá pelos fins do ano de 1572 e impressa em 1601. Então está aqui Kardec trazendo um texto que está nesse livro aqui, né? Então, mais uma vez, né, Kardec lia tudo. Nossa Senhora, que inveja. Ele devia ser um telemarketer. Bom, no dia 31 de agosto de 1572, isso ele está tirando desse livro, tá? Sim. Do Sainte-Foy. No dia 31 de agosto de 1572, 8 dias após o massacre de São Bartolomeu, eu havia ceado no Louvre, nas dependências da senhora Fiesque. O calor tinha sido grande durante todo o dia. Assentamo-nos sobre uma pequena latada às margens do rio Sena para aspirar o ar fresco. De repente, ouvimos no ar um barulho horrível de vozes tumultuosas e de gemidos misturados a gritos de raiva e de furor. Então aqui eles não estavam dormindo, né? Estavam lá numa tarde e tal, e ouvindo esses barulhos. Ficamos imóveis, tomados de pavor, olhando-nos de instante a instante, mas sem coragem de falar. Creio que esse barulho tenha durado cerca de meia hora. Por certo, o rei Carlos IX também o ouviu. Ficou apavorado, não dormiu mais durante o resto da noite e, embora não comentasse o fato no dia seguinte, perceberam-lhe o ar sombrio, pensativo, alucinado. Então, ele tinha sido responsável pela matança, né, e agora estava... A sua consciência estava cobrando. E não era só cobrando consciência não, né, porque todos ouviram, não foi só ele, né? Todos ouviram esse barulho, essas queixas, né? Enfim, essas vozes aqui. Se algum prodígio não deve encontrar incrédulos, seguramente este é um deles, atestado por Henrique IV, conforme Daubigné, no livro 1, capítulo 6, página 561. Então o livro é gordo, né? Kardec está falando aqui de algo da página 561. Bom, esse príncipe várias vezes nos contou, entre seus familiares, e cortesões mais chegados. E tenho várias testemunhas vivas que jamais relataram o fato, sem se sentirem ainda tomados de pavor. Isso Kardec está extraindo do livro, tá? E tenho várias testemunhas vivas que jamais relataram o fato, sem se sentirem ainda tomados de pavor, que 8 dias após o massacre de São Bartolomeu, viu grande quantidade de corvos empoleirar-se e crocitar sobre o pavilhão do Louvre, que nessa mesma noite, 2 horas após haver deitado, Carlos IX saltou de sua cama, fez-se levantarem os que estavam em seu quarto e ordenou verificassem o que por ali se passava, pois ouvia no ar um grande barulho de vozes a gemer, em tudo semelhante ao que precedera na noite do massacre. Então, aquele mesmo barulho de vozes no dia do massacre, eles estavam ouvindo 8 dias depois, né? Que todos esses gritos eram tão impressionantes, tão marcantes e de tal forma articulados que Carlos IX, julgando que os inimigos dos Montmorency e de seus partidários os haviam surpreendido e os atacavam, enviou um destacamento de seus guardas para impedir esse novo massacre, que os guardas informaram que Paris estava tranquila e que o barulho que se ouvia permanecia no ar. Então, percebeu a confusão aqui, né? Maior gritaria. Essa gritaria devia ser da morte que o Carlos mandou. Sim, os mortos estavam gritando. Né? Então, o mesmo que eu via no dia do massacre, estava ouvindo 8 dias depois. Nossa. Né? E ele achando que era um outro ataque, preparou os guardas para se defender. Bom, mas o nosso tempo acabou e essa história a gente conclui no nosso próximo encontro. Meus amigos, meus irmãos, lembrem-se de contribuir no Clube da Fraternidade. 3386-1422. Eu me despeço, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.